eu sou a professora Débora Martins e eu vou ministrar um conteúdo de Ciências do 7º ano do Fundamental 2. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a poluição do ar atmosférico. O ar atmosférico é esse ar que nós já estudamos nas aulas passadas, é o ar que nós seres vivos respiramos. E o ar atmosférico, que nós bem sabemos, ele é composto por gases. O ar atmosférico, esse ar que nós respiramos, ele é composto por gás nitrogênio e gás oxigênio, certo? Sendo que o que tem mais em abundante é o gás nitrogênio e o segundo mais abundante é o gás oxigênio, certo? E também tem outros gases, como por exemplo o gás hélio, o gás carbônico, esses gases, né, que fazem parte aí, ó, da respiração dos seres vivos. Aqui, ó, nossa respiração, quando a gente inspira oxigênio, a gente expira gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai estar suspenso aqui, ó, aqui no nosso ar atmosférico, certo? O nosso ar atmosférico, ele é composto por esses gases aqui. Porém, existem outros gases que compõem o nosso ar atmosférico. Esses outros gases, eles são gases ditos poluentes atmosféricos. E esses poluentes atmosféricos vêm da onde, professora? Da onde que esses poluentes atmosféricos vêm? Esses poluentes atmosféricos, eles são oriundos da emissão de gases das indústrias, da queima de combustíveis, esses combustíveis aí que a gente coloca no carro, que a gente coloca no caminhão, né? Então, esses combustíveis, né, a gasolina, o álcool, o diesel, a queima deles emitem o quê? Emitem poluentes atmosféricos, gases poluentes, gases tóxicos para nós seres vivos, certo? E esses gases, né, eles ficam aqui, ó, junto com esses gases aqui, que são naturais do nosso ar que nós respiramos. Eles ficam aqui, ó, eles acabam fazendo parte da composição do ar que nós respiramos. E esses poluentes atmosféricos existem vários tipos. Ó, primeiro tipo são poluentes do tipo material particulado, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono e gás metano. Nós vamos ver um pouco, ó, cada um deles, vamos conhecer um pouco cada um deles. Vamos lá começar pelo material particulado. Professor, o que é material particulado? O que é material particulado? Material particulados são partículas, são moléculas sólidas e líquidas. E essas moléculas sólidas e líquidas, elas são bem pequenininhas. Elas são tão pequenininhas, que elas são moléculas, partículas microscópicas. Microscópicas são aquelas partículas que não podemos enxergar a olho nu, certo? E essas partículas de sólidos e líquidos, elas ficam suspensas no nosso ar que nós respiramos. A gente está aqui, ó, eu estou aqui, tem o gás nitrogênio, tem o gás oxigênio, tem aqui, ó, os outros gases, ó, que é natural da minha expiração, que eu estou aqui, ó, expirando gás carbônico, e outros gases, como o hélio. Então, ó, essas partículas sólidas e líquidas poluentes, elas ficam junto aqui, ó. Elas ficam aqui suspensas aqui, ó. Quando eu estou respirando, ó. Inspirando, eu estou inspirando, além desses gases sólidos e líquidos, partículas sólidas e líquidas bem pequenininhas, certo? E essas partículas, elas ficam suspensas no nosso ar. Essas partículas poluentes, elas causam um impacto negativo tanto em nós seres vivos quanto no
Por exemplo, essas partículas elas causam a poluição do solo. Por quê, professora? Quando essas partículas poluentes, essas partículas, esses sólidos e líquidos poluentes, quando essas partículas elas estão aqui suspensas, estão aqui no alto. Quando elas descem, quando elas entram em contato com o solo, dependendo do tipo de partícula, quando ela entra em contato com o solo, ela pode mudar o pH desse solo. Lembra? pH que a gente já estudou, potencial de hidrogênio, que é responsável por dizer se aquele meu determinado objeto, molécula, partícula, ela é básica, neutra ou ácida, certo? Então, essas partículas, elas podem, quando elas entram em contato, elas podem modificar o pH daquele solo, ou até mesmo, modificando esse pH, essas partículas elas podem fazer com que um solo ele se torne solo infértil, certo? Essas partículas também elas afetam a nossa visibilidade. Quando tem muita partícula sólida e líquida suspensa aqui no ar, quando tem muita partícula, fica embaçado, fica algo esbranquiçado, assim, quando a gente olha, o ar parece que está esbranquiçado, meio embaçado. Então, essas partículas, elas afetam, dificultam a nossa visibilidade, certo? E também prejudica as plantas. Como essas partículas prejudicariam as plantas? Né? Tanto as plantas aqui, as folhas, como o caule das plantas. Como? Quando essas partículas de sólidos e líquidos, elas se depositam aqui, na minha folhinha, tá aqui minha folhinha, Quando elas se depositam aqui na minha folhinha, elas formam uma fina camada. E essa fina camada impede que essa minha folhinha, ela não faça de maneira eficaz o processo de fotossíntese. Lembra a fotossíntese? Dificulta o processo de fotossíntese dessa folha, dificulta ela absorver o meu gás carbônico que nós seres vivos emitimos para o meio ambiente e também pela queima, de combustíveis fósseis e pela emissão desse gás pelas indústrias também. Impede que essa minha folhinha absorva esse meu gás carbônico e libere o gás oxigênio para o ambiente. Então, essas partículas, elas prejudicam muito as nossas plantinhas, certo? Outra substância que causa grande impacto no nosso ar atmosférico é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, geralmente, ele é muito emitido pelas indústrias. E esse gás ele tem algumas características. Dentre elas, é incolor, ou seja, ele não tem cor, e é inodoro, ou seja, ele não possui cheiro, um cheiro característico. Então, pelo fato dele ser incolor e inodoro, ele se torna um gás altamente perigoso. Por quê, professora? Um exemplo. Eu estou aqui dentro desta sala. Esta sala é um quadrado que tem limitações. Essas limitações são as minhas paredes. Se eu colocar muita quantidade, mas muita quantidade mesmo, muita quantidade de monóxido de carbono dentro dessa minha sala, depois, ao passar algumas horas, não são dias, algumas horas, esse gás que eu estou expirando, que eu não sei que é ele, pelo fato de ele ser incolor e inodoro, com o passar das horas, à medida que eu for inspirando, esse gás ele vai diretamente para a minha célula, para as minhas células do meu sangue. Quais são as células do nosso sangue? São as hemácias, certo? E quando eu inspiro muito, desse gás monóxido de carbono, ele vai para as minhas células. Esse gás, ele intoxica as minhas células e causa a falta de ar. E se eu não sair imediatamente de dentro da sala em algumas horas, eu vou ir a
Por isso, esse gás ele é altamente perigoso e tóxico para nós seres vivos em geral, certo? Outra molécula, né, outro gás que ele causa um grande impacto em nós seres vivos e no meio ambiente é o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio ele tem a característica de ser um gás avermelhado e ele tem um odor, ele tem um cheiro que é irritante e forte, certo? E esse gás, né? Esse gás, ele é um dos gases que causam a chuva ácida. O que é chuva ácida, professor? O que é chuva ácida? Chuva ácida, lembra, ó, aqui no nosso ar atmosférico, no ar que nós estamos respirando, nesse ar, tem partículas sólidas e líquidas pequenininhas. E aqui dentro das líquidas tem a minha água, o meu H2O aqui, ó, tem as partículas de água. O que acontece? Esse meu gás aqui, ó, meu dióxido de carbônico, ele vai reagir com a minha água, com a minha partículazinha de água que está aqui suspensa e ele vai formar ácido. Ele vai formar ácido. Não só o dióxido de nitrogênio, mas como também o dióxido de enxofre e outros óxidos de nitrogênio. Não existe só o dióxido de nitrogênio, existe o trióxido de nitrogênio e por aí vai. Então, esses óxidos, né, quando eles reagem com as gotículas de água que estão suspensas no nosso ar atmosférico, eles formam ácido. E quando essas gotículas de água descem, né, depois de reagidas, quando elas reagem, esse ácido aqui formado, esse ácido, quando esse ácido desce, justamente esse líquido ácido, quando desce, é a chuva ácida. É a chuva ácida. A chuva ácida, ela é muito perigosa, porque ela, ao entrar em contato com o nosso solo, ela muda o pH do solo e ela faz com que aquele solo fique infértil. Quando ela entra em contato com os rios, ela muda o pH dos rios, consequentemente a composição da água daquele rio e causa a morte dos seres vivos aquáticos que vivem, né, naquele tipo de rio, naquele rio. Tanto em rio quanto em mares, certo? Então, a emissão desses gases, a emissão excessiva desses gases, eles causam a chuva ácida, que é um tipo de impacto, um tipo de processo muito acentuado que causa danos tanto para nós seres vivos quanto ao meio ambiente, certo? Outro poluente que ele causa também muito impacto em nós seres vivos e no meio ambiente é o metano. Metano, ele também é um gás altamente tóxico e ele é um gás que ele é emitido através da queima de combustíveis, dos combustíveis e da decomposição dos seres vivos. Todos nós seres vivos, tanto nós seres humanos aqui, seres racionais, quanto os animaizinhos, seres irracionais. Quando o nosso corpo se decompõe, ele libera metano. O metano, ele tem um odor muito forte. Vocês já ouviram falar que quando o corpo humano ele se decompõe, ele fica podre, fica com aquele cheiro podre. Aquele cheiro podre, insuportável, é justamente o metano, certo? Frente a tudo isso que eu expliquei para vocês, né? Hoje nós falamos um pouco sobre a poluição do ar, as partículas, as moléculas, as principais partículas e as principais moléculas que causam um impacto muito grande, negativo em nós seres vivos e no nosso meio ambiente, certo? Frente ao que eu expliquei, o que vocês vão fazer em casa como atividade? Vocês vão pesquisar 3 substâncias que são emitidas pelas
3 substâncias que são emitidas pelas indústrias, não pode ser essas aqui, ó, que eu expliquei para vocês. Tem que ser outras 3 diferentes das que eu citei aqui para vocês, ok? Ó, 3 substâncias que são emitidas pelas indústrias e que contribuem para a poluição do ar atmosférico, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, correto? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam digitando, estejam mandando para o site da escola, que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês, eu vou estar respondendo, ok? Então, até a próxima aula e tchau, tchau!